Olá, pessoal! Professora Vanessa Anguinoni, e hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de nutrientes para a mente. Então, a gente está falando sobre as vitaminas, os minerais que são importantes para o bom funcionamento do cérebro, principalmente nos transtornos de humor, tá? E vocês vão ver que tem muita coisa para a gente falar, e talvez seja por isso que muita gente também tem esse tipo de problema, tá bom? Então, a gente vai falar hoje da vitamina B3, a niacina. E é super importante para o cérebro. Deixa eu colocar aqui. Então vamos lá. Vitamina B3 ou niacina. Então ela apresenta-se sob duas formas químicas, que vocês já devem ter ouvido falar, que é a niacina ou a niacinamida, tá? A primeira é a forma mais ativa, mas tem o inconveniente de apresentar efeitos colaterais como vermelhidão, calor e prurido. Então, se você deseja prescrever a vitamina B3 em altas doses, a gente já vai ver quais são os usos dela, né? E a gente vai ver que tem vezes que tem que ser alta dose, a chance é de acontecer efeito de vermelhidão, tá? E tem uma forma de a gente prescrever que a gente evita esse efeito. Então, a vitamina B3 é ativa no organismo nas formas de niacinamida, adenina dinucleotídeo, famoso NAD, que você deve ter ouvido falar muito na bioquímica, lá no ciclo de Krebs, e niacinamida, adenina dinucleotídeo fosfato, o NAD-P. Não há diferença na função de vitamina da niacina e da niacinamida, tá? Viram que não há diferença na função de vitamina. Porém, a função farmacológica, ou seja, quando eu uso em doses mais elevadas para buscar um efeito farmacológico, tem diferença, que é o que nós fazemos na ortomolecular. A gente usa doses de tratamento. Claro que respeitando sempre os limites diários, porém, doses mais elevadas do que aquelas que muitas vezes tem em alguns suplementos, que são de composição da nutrição, digamos assim, como um complemento da tua dieta, né? Quando a gente usar buscando tratar alguma doença, a gente vai usar as doses farmacológicas. Então, a niacina interfere nas dislipidemias e no metabolismo da glicose, tá? E a niacinamida não. E o NAD, que é a forma encontrada na forma de amida, como a gente leu ali, participa da cadeia respiratória mitocondrial, tá? E é um captor de elétrons e de hidrogênio. Isso vocês já sabem também por conta da bioquímica básica. Então, na forma reduzida, chamada NADH, ela é carreadora de elétrons para a cadeia respiratória e participa das reações de oxidação das gorduras e dos açúcares, como cofator de enzimas que incluem as sirtuínas. Então, isso aqui é uma recordação para vocês, né, da importância da B3 no ciclo de Krebs, e a gente já vem falando aqui da importância das vitaminas que contribuem para a produção energética. Falamos da B1, que tinha um papel assim, a B2 também, agora a B3 vocês estão vendo, tanto na reprodução, multiplicação de neurônio, que é o nosso foco, mas também no organismo como um todo, a importância da B3, tá? Por isso que a gente não pode deixar ficar deficiente. E ainda, as sirtuínas que eu citei aqui na frase anterior são um conjunto de enzimas que regulam a atividade dos genes responsáveis por processos metabólicos relacionados à reprodução e defesa das células, tá? Dessa forma, né, as sirtuínas atuam na preservação do tecido do corpo, assim atrasando o envelhecimento e prevenindo doenças ligadas à idade como o Alzheimer. Então veja um papel aí anti-envelhecimento da B3, evitando também o Alzheimer, e para vocês analisarem aí só com essas frases que eu coloquei o quanto que ela é importante para vários sistemas. Só de falar de produzir energia, a gente já tem uma importância enorme dela e motivos muito bons para não deixar faltar no organismo. É classicamente usada, né, no tratamento da pelagra, uma hipovitaminose caracterizada por diarreia, dermatite, demência e morte. A pelagra resulta em desordens psiquiátricas, aí ó, vem a nossa questão, inclusive transtornos bipolares. Pode, então, levar a demência e distúrbios psiquiátricos por provável lesão mitocondrial. Tem ação antioxidante e ação no sistema nervoso central. Então, vocês viram, pessoal, que o cúmulo, né, quando você tem uma deficiência muito grande em B3, a gente chama isso de pelagra e tem aquele conjunto de sintomas ali. Hoje em dia, eu acho difícil, né, alguém chegar nesse ponto de ter uma deficiência tão grande. Porém, como ela é muito importante, se ela não tiver suficiente, já vai bastar para afetar nos transtornos ou contribuir para os transtornos de humor, tá bom? Inclusive, a B3 tem uma história muito interessante, que foi através dela
que Linus Pauling determinou ou deu o nome de ortomolecular, né? Foi aí que surgiu através do estudo. Ele fez um grande estudo com a niacina, tá bom? Voltando aqui para ela, estimula a produção do ácido clorídrico, podendo ser usado em alguns casos de alergia alimentar ou hipocloridria, que é um tema também que eu já falei para vocês lá no YouTube, tem uma aula só para explicar. Tanta gente aí com problemas gástricos que, na verdade, é hipocloridria e não hiper, ou seja, a falta do ácido e não o excesso. Então, quem não viu, assista que vale a pena, você vai mudar tua visão aí dos transtornos gástricos, tá bom? E aí aqui a gente viu que ela é importante até para a produção do ácido clorídrico, tá? Ajuda no metabolismo da glicose juntamente com o cromo, mas nesse caso usar apenas a forma niacinamida. Então, quando eu estou pensando no metabolismo, eu posso usar a forma niacinamida. Na esquizofrenia, olha, essa informação aqui vai ser importante, hein? A triptamina é transformada em dimetiltriptamina, um alucinógeno capaz de provocar crises de alucinação tão comuns nessa patologia. Ao fornecer niacina para o paciente, esta será metilada no lugar da triptamina, formando a metilniacinamida em vez de dimetiltriptamina. E a gente vai diminuir, então, as alucinações dos pacientes com esquizofrenia se eles tiverem doses ideais de niacina, tá? Então, inclusive, a gente tem um desvio da construção da serotonina e acaba construindo, então, como eu li ali para vocês, né, a triptamina, tá? Se tiver B3, aí a chance de não ter esses efeitos alucinógenos, de metabolicamente bloquear o surgimento, né, da dimetiltriptamina, vai ser muito interessante para reduzir os sintomas de alucinações, tá bom? Então, como o nosso foco é a B3, não vou ficar explicando aqui fisiopatologia de doença, mas preciso mostrar para vocês a importância dela dentro dos transtornos de humor, tá? Tem mais ainda. Como ela dá origem, né, ao NADH, o NADH é o cofator na formação da dopamina, que é um neurotransmissor muito importante também. Ao aumentar a biossíntese desse neurotransmissor, ele é útil para pessoas com ausência de libido ou orgasmo. E a dose de reposição é de 100 a 200 miligramas ao dia. Então veja que quando a gente fala em libido, e gente, infelizmente tem muito problema em relação a isso hoje em dia, principalmente com as mulheres, tá? A gente vai analisar todos os sistemas do organismo quando a gente faz a consulta da ortomolecular e infelizmente tem muita queixa de falta de libido, tá? E uma das coisas que eu falo para vocês, o estresse, né? O estresse ele vai acabar alterando o cortisol e interferindo com a dopamina, tá? E com a serotonina. E a dopamina é importante sim para libido e para orgasmo. E tem muita gente que está ficando em baixa de dopamina. Então vamos ver aqui a importância da B3 nesse sentido também, tá? De melhorar a formação da dopamina. Na forma de hexaniacinato de inositol, não ocorre a vermelhidão. Então, uma opção, lembra que eu falei no começo que doses mais altas de niacina poderiam provocar vermelhidão ou rush cutâneo. Então, qual que é o segredo aí para você prescrever doses mais altas? É prescrever na forma de hexaniacinato ou hexanicotinato de inositol, tá? E assim você vai poder prescrever, por exemplo, 500 miligramas a 1000 miligramas. E aí você vai evitar a vermelhidão. Essa dose alta que a gente está falando, de 500, ela é usada para dislipidemias, tá? Reduz níveis de colesterol e triglicerídeo. E 1/3 dos pacientes pode apresentar elevação do HDL. Então, para quem tem dislipidemia e para quem tem lipoproteína A alterada. E quem me acompanha aí já sabe também que é um marcador importante, porque a lipoproteína A já é o LDL que sofreu oxidação, que é justamente o LDL que forma a placa de ateroma. E geralmente as pessoas não dosam a sua lipoproteína A, pedem o perfil lipídico simplesmente. Então, lipoproteína A, a niacina, nessa forma de hexaniacinato ou nicotinato, pode contribuir para a redução da LPA, tá bom? Veja como a gente fala de nutrientes, a grande diferença é que eles têm várias funções. Então, a niacina é absorvida pelo intestino delgado, através do mecanismo passivo e ativo, na quantidade de 4 a 6 gramas por dia. O triptofano pode ser convertido em niacina. E aí que eu estava falando antes, né, pessoal, que se você tiver, por exemplo, uma baixa de vitamina B3 ou de niacina,
Ao invés de você construir serotonina, você pode desviar a rota e utilizar o seu triptofano, que é o precursor da serotonina, que você usaria para construir serotonina, e o teu corpo usar esse triptofano para construir B3. E aí, logo, vai ter uma diminuição da construção da serotonina. Então, se você quer manter níveis adequados de serotonina, você precisa manter níveis adequados de vitamina B3. Porque em nível de importância para o organismo, qual que é mais importante? Será que é o NAD, que é responsável pela produção energética do corpo, que é a B3, ou será que é a serotonina? Tá? Então, provavelmente, se você tiver uma baixa de triptofano, se você tiver uma baixa de precursores, o teu organismo vai ter que dividir isso e vai faltar serotonina. Tá? Então, o triptofano pode ser convertido em niacina, sendo que 60 mg de aminoácido geram 1 mg de vitamina. Isso ocorre com frequência na hipovitaminose da B3. Então, a reposição, para quem quer repor aí, pensando nos transtornos de humor, a reposição deverá ser feita na forma de niacinamida, 100 mg ao dia, tá bom? Então aqui coloquei para vocês as formas dela e as doses de reposição e também as indicações diferenciadas. Agora, quando você observar as fórmulas por aí ou quando você for estudar mais profundamente a ortomolecular, você já sabe entender quando você utiliza niacina, quando você utiliza niacinamida, tá bom? E quando você utiliza o hexaniacinato ou nicotinato de inositol, tá bom? Aguardo vocês aí para nossa próxima vitamina. Um abraço a todos.